Um dia antes do nosso divórcio, meu marido subiu na minha cama pela primeira vez em quase 6 meses. Eu me encolhi quando o colchão afundou sob o peso dele. O que está acontecendo? Eu sussurrei. Ele me olhou no escuro e disse suavemente, quase com ternura, só mais uma vez. Então ele colocou o celular na minha mesinha de cabeceira ao meu lado, e um segundo depois, a tela acendeu. A prévia da mensagem piscou antes que ele pudesse pegar. Lô. Ela já assinou tudo, e naquele momento, deitada ao lado do homem que eu amei por 14 anos, eu percebi que meu marido não subiu na minha cama porque ainda me amava. Ele subiu nela porque achou que eu era fraca o suficiente para ser manipulada uma última vez. Isadora Mendes costumava acreditar que a traição chegava alto, com portas batendo, manchas de batom ou vizinhos, sussurrando por cercas em cozinhas de condomínios. Ela costumava pensar que casamentos terminavam em desastres espetaculares que as pessoas podiam apontar depois e dizer que aquele foi o momento em que tudo desmoronou. Mas a traição real, ela aprendeu aos 38 anos, chegava em silêncio. Chegava em longos silêncios durante o jantar, em mensagens sem resposta, em listas de compras separadas coladas na mesma geladeira, no jeito como meu marido não olhava mais para cima quando ela entrava na sala. A casa deles, em Barueri, São Paulo, já tinha sido quente, caótica, viva projetos de ciências secando no balcão da cozinha, chuteiras de futebol abandonadas perto da porta da garagem, Heitor cantarolando enquanto fazia café antes do trabalho. Agora o lugar parecia montado, como uma casa de mostra onde ninguém realmente morava. A filha deles, Lara, tinha começado a passar mais tempo nas casas das amigas, sem que nenhum dos pais fizesse muitas perguntas. Crianças sempre sentiam o clima dentro de um casamento antes dos adultos admitirem que havia uma tempestade. Isadora trabalhava em turnos de 12 horas como enfermeira cirúrgica no Hospital Albert Einstein, e o cansaço tinha virado a forma mais fácil de evitar pensar no casamento. Heitor trabalhava no centro de São Paulo para uma empresa de logística e finanças. Usava ternos sob medida que cheiravam levemente a colônia cara e trens de commuters, e tinha se tornado lentamente alguém que ela não reconhecia mais. Ou talvez ela às vezes se perguntava tarde da noite, ele sempre tivesse sido aquela pessoa. O divórcio em si tinha sido estranhamente calmo, sem gritos, sem pratos jogados contra a parede. Heitor simplesmente sentou do outro lado dela na ilha da cozinha, numa noite chuvosa de fevereiro e disse, acho que não nos fazemos mais felizes. Aquela frase tinha caído com uma gentileza aterrorizante porque, no fundo, Isadora sabia que ele estava certo. Pelo menos ela achava que aquela era a verdade. Agora, 3 meses depois, os papéis estavam sem assinatura dentro de uma pasta cinza na mesa do escritório de Heitor em casa, no andar de cima. A audiência de mediação estava marcada para sexta-feira de manhã. Mais uma assinatura em 14 anos se tornaria história legal. Isadora deveria estar dormindo naquela noite. Ela tinha um turno cedo na manhã seguinte, e os pés ainda doíam de ficar de pé na sala de cirurgia a maior parte do dia, mas o sono tinha ficado instável ultimamente, chegando em fragmentos em vez de conforto. Então, quando Heitor abriu silenciosamente a porta do quarto por volta da meia-noite, ela se sentou imediatamente. Por um segundo, ela realmente achou que algo terrível tinha acontecido. Lara, ela perguntou instintivamente. Ela está bem, ele disse. O quarto estava escuro, exceto pela luz âmbar da rua que vazava pelas cortinas. Heitor ficou ali usando calça de moletom cinza e uma camiseta velha da faculdade que Isadora não via há anos. A visão acertou ela de forma inesperada porque lembrava o homem com quem ela tinha se casado antes de promoções, dinheiro e distância o esvaziarem por dentro. O que está acontecendo? Ela perguntou de novo, mais baixo dessa vez. Em vez de responder imediatamente, Heitor contornou a cama e subiu ao lado dela. O colchão mudou sob o peso dele, e o corpo inteiro de Isadora enrijeceu automaticamente. Eles não dividiam a cama havia meses. Heitor dormia no quarto de hóspedes desde janeiro. Ele se recostou na cabeceira com um suspiro lento. Depois colocou o celular virado para cima na mesinha de cabeceira dela, ao lado do abajur. Heitor, ele se virou para ela. Mesmo no escuro, a expressão dele parecia cansada. Só mais uma vez, ele sussurrou. As palavras deslizaram para o peito dela como uma faca envolta em veludo, porque apesar de tudo, apesar da distância, da papelada,
da frieza que crescia entre eles por anos, uma pequena parte humilhante de Isadora ainda o amava. Ela se odiava por isso, mas o amor não desaparecia simplesmente porque se tornava inconveniente. Por alguns segundos, nenhum dos dois se mexeu. Isadora conseguia ouvir o zumbido fraco do ventilador de teto e o tráfego distante lá fora. A mão de Heitor roçou a dela levemente por cima do cobertor, hesitante, quase insegura, e memórias voltaram inundando antes que ela pudesse impedi-las. O primeiro apartamento deles em Campinas, comendo comida chinesa delivery no chão porque não podiam pagar móveis. Segurando Lara pela primeira vez, numa sala de hospital cheia de felicidade exausta. Aquilo era a coisa cruel sobre os finais. A mente insistia em repassar o começo. Isadora engoliu em seco. Talvez isso fosse luto, ela pensou. Talvez duas pessoas pudessem falhar uma com a outra por anos e ainda lamentar o que foram. Talvez Heitor simplesmente quisesse dizer adeus na única linguagem que restava. Então o celular dele acendeu ao lado do rosto dela. A tela brilhante cortou a escuridão instantaneamente. E porque estava a centímetros dos olhos dela. Porque Heitor tinha deixado as prévias de mensagens ligadas sem cuidado. Porque o destino às vezes gostava de crueldade. Isadora leu a mensagem antes mesmo que ele percebesse que apareceu. Ela já assinou tudo. A mensagem veio de alguém salva como Larissa. Isadora ficou gelada. Não com raiva no começo. Gelada, o tipo de frio que começava no estômago e se espalhava para fora até mesmo respirar parecer estranho. Heitor se jogou para o celular tarde demais. A expressão dele mudou no segundo em que percebeu que ela tinha visto. Nenhum dos dois falou. Isadora encarou ele. E, de repente, o momento inteiro se rearranjou dentro da cabeça dela como vidro quebrado, encontrando um novo padrão. A ternura, a nostalgia, o timing, ele subindo na cama dela na noite, antes de ela assinar os papéis finais. Isso não era reconciliação. Isso era estratégia. Meu Deus, ela sussurrou. Isadora. Não. Ela puxou a mão dele tão rápido que quase doeu. Heitor ficou congelado, segurando o celular com força agora. Mas o dano já estava feito. Isadora conseguia ver no rosto dele. Não culpa por outra mulher, nem mesmo vergonha. Pânico, porque ele foi pego cedo demais. O que exatamente esta noite deveria conseguir? Ela perguntou baixinho. Não é o que você está pensando. Todo marido infiel na América provavelmente dizia aquelas palavras exatas em algum momento. Isadora riu uma vez por baixo da respiração, mas não havia humor nisso. Ela já assinou tudo. Isadora repetiu lentamente. É isso que ela te mandou enquanto você estava na minha cama. Heitor esfregou a mão no queixo. Larissa trabalha comigo. Ela sabe que o divórcio é amanhã e está preocupada se eu assinei tudo. É complicado. Não, Isadora disse suavemente. Acho que é realmente muito simples. Heitor começou a falar então, rápido demais, cuidadoso demais. Mas Isadora mal ouviu. Algo dentro dela tinha mudado permanentemente naqueles poucos segundos. Até aquela noite, ela acreditava que o casamento terminava porque duas pessoas se afastaram. Doloroso, mas humano. Agora ela entendia algo muito mais feio. Alguém estava esperando pela assinatura dela, esperando que ela saísse quieta. E de repente Isadora lembrou todas as coisas estranhas que ignorou nos últimos meses. Heitor empurrando a mediação em vez de tribunal. A calma incomum dele sobre dividir bens. A pressão sutil para manter as coisas fáceis. O jeito como ele insistia que ela não precisava da própria revisão financeira porque estavam sendo adultos sobre isso. Um pensamento terrível se encaixou no lugar. E se o acordo de divórcio não fosse justo de jeito nenhum, Heitor estendeu a mão para ela com cuidado. Isadora, por favor, me deixe explicar. Mas pela primeira vez em anos, Isadora não queria explicações. Ela queria a verdade. E no fundo, ela já sabia que a verdade ia custar muito mais que o casamento. Isadora não dormiu depois que Heitor saiu do quarto. Por volta da 1:30 da manhã, ele carregou silenciosamente o travesseiro de volta para o quarto de hóspedes, sem outra discussão, sem outro pedido de desculpas. E de algum jeito aquele silêncio pareceu mais insultante do que se ele tivesse gritado com ela. Isadora ficou sentada ereta contra a cabeceira, muito depois que a luz do corredor desapareceu debaixo da fresta da porta. A casa estava completamente quieta, exceto pelo zumbido da geladeira no andar de baixo e o rangido ocasional do inverno se acomodando na madeira. Ela ficava repassando a mensagem de texto na mente.
Ela já assinou tudo? Não como você está segurando. Não você está bem. Nem mesmo você ainda a ama. A mensagem soava transacional, impaciente, como alguém esperando a papelada limpar antes de coletar um pacote. Isadora encarou o teto até quase às 3 da manhã. E em algum lugar entre exaustão e humilhação, o luto dela lentamente começou a mudar de forma. Ele endureceu, ficou mais afiado, mais focado. Por meses, ela tinha se culpado pelo fracasso do casamento. Achava que talvez trabalhasse demais, talvez parasse de tentar, talvez ficasse emocionalmente cansada de jeitos que Heitor não aguentava mais. Mulheres como Isadora foram criadas para se procurar primeiro sempre que algo quebrava. Mas deitada ali no escuro, ela começou a lembrar as coisas de forma diferente. Heitor insistindo que refinanciassem a casa 2 anos antes, porque era um bom momento. Heitor, de repente, cuidando da maioria dos investimentos deles mesmo. Heitor desencorajando ela de fazer perguntas porque discussões financeiras a estressavam. Na época, Isadora interpretava aquelas coisas como confiança. Agora pareciam muito mais controle. Às 6 da manhã, ela tinha tomado uma decisão. Ela cancelou o turno no hospital pela primeira vez em quase 8 meses. Depois esperou até Heitor sair para o trabalho. Ele desceu por volta das 7h30 vestido num dos ternos navy dele, carregando a mesma pasta de couro que usava há anos. A expressão dele parecia cautelosa, ensaiada. Isadora estava no balcão da cozinha servindo café quando ele entrou. "Bom dia", ele disse com cuidado. A normalidade da palavra quase a fez rir. "Bom dia." Heitor hesitou sobre ontem à noite. "Estou cansada, Heitor." Aquela parte pelo menos era verdade. Ele estudou o rosto dela como se tentasse determinar quanto dano realmente tinha sido feito. Isadora manteve a expressão neutra, exausta e legível. Anos trabalhando em cirurgia tinham ensinado ela a ficar calma, enquanto o caos acontecia a centímetros das mãos dela. "Eu não quero que a gente torne isso mais feio do que já é", Heitor finalmente disse. Isadora olhou para ele por cima da borda da caneca de café. Aquela frase ficou com ela muito depois que ele saiu. "Não sinto muito. Não posso explicar. Só um aviso disfarçado de preocupação." Às 8h15, Heitor saiu de ré com o BMW da garagem e desapareceu em direção à estação de trem. Isadora esperou mais 10 minutos antes de subir para o escritório dele em casa. O pulso dela batia forte o suficiente para deixar as pontas dos dedos dormentes. O escritório ainda cheirava levemente a colônia de Heitor e tinta de impressora. Tudo parecia dolorosamente organizado, mesa limpa, certificados de negócios emoldurados, prateleiras cheias de livros de liderança que as pessoas compravam principalmente para impressionar outros homens em escritórios. A luz do sol filtrava pelas persianas sobre a pasta cinza, sentada exatamente onde Isadora lembrava da papelada do divórcio deles. Ela abriu devagar. À primeira vista, tudo parecia razoável. A casa seria vendida, contas de aposentadoria divididas, guarda compartilhada de Lara arranjada de forma justa, mas então Isadora notou algo estranho. Várias contas de investimento listadas em declarações de imposto antigas estavam faltando completamente. O estômago dela apertou. Ela desceu correndo, pegou a caixa de arquivos que guardavam no armário do corredor e começou a puxar registros financeiros antigos pela mesa da sala de jantar. Declarações de imposto, papelada de hipoteca, extratos de aposentadoria. Quanto mais ela procurava, mais frio ela ficava. 2 contas contendo quase R. 1 milhão estavam em lugar nenhum nas divulgações do divórcio. Isadora ficou congelada na cadeira da sala de jantar enquanto a luz da manhã se arrastava pelo piso de madeira. R, 1 milhão, aquilo não era um descuido. Aquilo era ocultação. O primeiro instinto dela foi descrença. Heitor podia ser egoísta, emocionalmente distante, arrogante até. Mas esconder bens conjugais durante um divórcio era algo diferente. Aquilo cruzava para a traição deliberada. Então outra memória surgiu. 3 semanas antes, Heitor mencionou casualmente querer evitar drama caro de tribunal porque advogados só complicavam as coisas. Na época, Isadora apreciou a maturidade dele. Agora ela entendia exatamente por que ele queria ela desinformada. Ao meio-dia, ela estava sentada dentro de um pequeno escritório de advocacia no centro de Barueri, em frente a uma advogada de divórcio chamada Denise Oliveira. Denise estava no início dos 50 anos, olhos afiados,
elegante, sem esforço, o tipo de mulher que irradiava competência em 30 segundos de conversa. Fotos de família alinhadas de um lado do escritório enquanto livros jurídicos grossos ocupavam o outro. Isadora confiou nela imediatamente. Depois de revisar os documentos em silêncio por vários minutos, Denise tirou os óculos e se recostou na cadeira. "Quão familiar você é com as finanças do seu marido?" ela perguntou. Isadora deu um sorriso sem humor. Aparentemente não muito. Denise bateu levemente nos extratos das contas faltantes. Essas não desaparecem por acidente. Isadora sentiu vergonha subir no rosto. "Eu deveria ter prestado mais atenção." "Não", Denise disse firmemente. "Você confiou no seu cônjuge. Essas coisas não são a mesma." Algo em ouvir outra mulher dizer aquilo quase fez Isadora chorar. Em vez disso, ela engoliu. Denise continuou revisando a papelada com cuidado. "Você sabe quem é Larissa?" Isadora piscou. "O quê?" "Essas transferências", Denise disse, apontando para um extrato, incluem pagamentos recorrentes ligados a uma conta de consultoria registrada em nome de Larissa Carvalho. O peito de Isadora apertou imediatamente. "Larissa, a mulher da mensagem de texto. Acho que ela trabalha com ele." A expressão de Denise mudou sutilmente, não surpresa, mas confirmação. "Acho que ela está mais envolvida que isso." Isadora olhou pela janela do escritório para a rua chuvosa lá embaixo, enquanto a humilhação rastejava lentamente pelo corpo dela. De repente, dezenas de pequenos momentos começaram a se rearranjar em algo mais feio. Heitor trabalhando até tarde constantemente, viagens de negócios aumentando no último ano, a obsessão repentina dele com academia e roupas caras. Depois dos 40, Isadora tinha dito a si mesma que era madura demais para obcecar por traição. Agora ela percebia que simplesmente evitava a realidade. "O que eu faço?" ela perguntou baixinho. Denise juntou as mãos. "Primeiro, você para de assumir que seu marido está negociando de boa fé." A frase acertou forte. "Segundo", Denise continuou, "você não faz absolutamente nada impulsivo. Sem confronto, sem mensagens raivosas, sem cenas emocionais. Homens que escondem bens durante o divórcio geralmente acreditam que as esposas vão reagir emocionalmente em vez de estrategicamente." Isadora soltou um suspiro lento. Estrategicamente. A palavra parecia estranha aplicada ao próprio casamento dela. Denise deslizou a pasta de volta pela mesa. "Se você assinar aqueles papéis amanhã, você pode perder uma quantia substancial de dinheiro que tem direito legal." Isadora assentiu uma vez. Então Denise acrescentou baixinho. "E se seu marido usou fundos conjugais de forma imprópria durante um caso, juízes tendem a levar isso para o lado pessoal." Pela primeira vez desde a noite anterior, Isadora sentiu algo além de dor. Ela sentiu raiva. Raiva fria, controlada, não o tipo explosivo que quebra pratos ou inspira discursos dramáticos. Esse tipo era mais quieto, mais perigoso. Era a raiva de uma mulher percebendo que tinha sido subestimada. Quando Isadora chegou em casa naquela noite, Heitor já estava lá cozinhando massa na cozinha, como se ainda fossem uma família normal discutindo coisas comuns. O cheiro de alho e molho de tomate enchia a casa. Ele olhou nervoso quando ela entrou. "Você está bem?" ele perguntou. Isadora estudou ele por um longo momento. Aquele homem tinha dividido a cama dela por 14 anos. Ele sabia como ela tomava café, que músicas a faziam chorar, como as mãos dela tremiam depois de cirurgias difíceis, e em algum momento ao longo do caminho, ele ainda se convenceu de que podia manipular ela para sair quieta, enquanto protegia a si mesmo financeiramente. Aquela percepção doía mais que o caso em si. Isadora colocou a bolsa calmamente. Dia longo, ela disse. Heitor relaxou um pouco. Então ele sorriu, e pela primeira vez no casamento dela, Isadora sorriu de volta, enquanto planejava silenciosamente a destruição dele. Nos 10 dias seguintes, Isadora descobriu algo profundamente inquietante sobre a enganação. As pessoas que faziam isso raramente acreditavam que eram vilãs. Heitor ainda abria portas para ela, ainda perguntava se ela queria café de manhã, ainda lembrava Lara de vestir um casaco mais pesado antes da escola, porque março em São Paulo podia virar brutal sem aviso. Se um estranho observasse eles casualmente, veria um casal suburbano cansado navegando o divórcio com maturidade surpreendente. Aquilo era o que tornava tão perigoso. Pessoas cruéis eram fáceis de temer. Pessoas educadas que destruíam sua vida quietamente eram muito mais difíceis de se defender. Isadora seguiu o conselho de Denise Oliveira
Exatamente. Ela não confrontou Heitor sobre as contas escondidas. Ela não mencionou Larissa de novo. O mais importante, ela não deixou ele perceber que tinha parado de confiar nele. Em vez disso, ela interpretou o papel que ele claramente esperava dela, emocionalmente exausta, sobrecarregada, ansiosa para manter as coisas pacíficas. E Heitor acreditou. Aquela parte quase quebrou o coração dela mais que o caso em si, porque significava que ele genuinamente achava que ela era previsível. Toda noite, Isadora sentava do outro lado dele na mesa da cozinha, fingindo discutir logística enquanto secretamente o estudava como um estranho. Ela notava como ele escolhia as palavras agora com cuidado, como frequentemente enquadrava decisões egoístas como preocupação pela família. Devemos vender a casa rápido, antes que as taxas de juros mudem de novo. Você não precisa se estressar revisando cada detalhe financeiro. Eu só quero que esse processo continue respeitoso. Respeitoso? A palavra tinha virado camuflagem. Enquanto isso, Denise e o contador forense dela quietamente começaram a puxar fios que Heitor aparentemente assumiu que ninguém nunca examinaria. No fim da primeira semana, o quadro ficou muito mais feio do que Isadora esperava. As contas de investimento faltantes eram só o começo. Heitor também tinha redirecionado bônus de desempenho para uma LLC secundária conectada indiretamente a Larissa Carvalho. Milhares de reais rotulados como desembolsos de consultoria estavam passando por contas que Isadora nunca tinha visto antes. Denise ligou para ela na quinta à tarde depois de revisar outro lote de registros financeiros. Seu marido ou é imprudente, ela disse sem rodeios, ou acha que você está intimidada demais para desafiá-lo. Isadora estava ao lado de um armário de suprimentos no hospital, apertando o celular com força enquanto enfermeiras se moviam ao redor dela em uniformes azuis. Ele pode realmente se safar com isso? Não se documentarmos tudo corretamente. Isadora fechou os olhos brevemente. Até agora, parte dela ainda esperava que houvesse algum mal-entendido enterrado em tudo isso. Alguma explicação que preservasse pelo menos um fragmento do homem com quem ela se casou. Mas números não mentiam emocionalmente. Eles simplesmente existiam. E os números eram feios. Aquela noite, Heitor chegou em casa incomumente animado. Eu fiz reservas para a sexta, ele anunciou enquanto afrouxava a gravata perto da porta da frente. Isadora olhou do sofá. Para quê? Jantar? Em algum lugar legal? Ele deu de ombros casualmente. Pensei que talvez devêssemos conversar antes da mediação na próxima semana. Isadora quase riu da absurdidade. Ele estava tentando amolecer ela de novo. Claro, ela disse baixinho. Por uma fração de segundo, Heitor pareceu aliviado. O restaurante que ele escolheu dava vista para o Rio Pinheiros, um daqueles lugares sofisticados cheios de iluminação baixa, uísque caro e casais, fingindo não olhar para os celulares um do outro durante o jantar. Isadora usava um vestido de suéter preto e maquiagem mínima, o suficiente para parecer composta, sem parecer que se esforçava demais. Heitor notou imediatamente. Você está bonita, ele disse enquanto sentavam. Obrigada. Nos primeiros 20 minutos, eles discutiram coisas inofensivas, notas de Lara, escassez de pessoal no hospital, se Isadora planejava ficar com o labrador depois do divórcio. Toda a conversa parecia surreal, como dois atores interpretando o casamento de memória. Então Heitor se recostou na cadeira com cuidado. Eu sei que isso não tem sido fácil, ele disse. Isadora mexeu o vinho lentamente, mas acho que lidamos melhor que a maioria das pessoas. Lá estava de novo. A narrativa que ele desesperadamente queria preservar. Somos civilizados, maduros, justos. Isadora finalmente olhou direto para ele. Você realmente acredita nisso? Heitor hesitou o tempo suficiente para responder a pergunta dela acidentalmente. Isadora. Não, sério. Ela continuou suavemente. Você acha que tem sido justo comigo? Uma sombra cruzou o rosto dele, cautelosa agora. Acho que nós dois cometemos erros. Aquela frase a enfureceu instantaneamente, porque de quão cuidadosamente diluída era. 14 anos juntos reduzidos à falha vaga compartilhada, enquanto ele secretamente desviava dinheiro pelas costas dela. Mas Isadora simplesmente assentiu. Você provavelmente está certo. Heitor relaxou de novo. Ver ele subestimar ela em tempo real se tornou estranhamente esclarecedor. Isadora percebeu que a maior fraqueza de Heitor não era ganância, nem mesmo infidelidade. Era a arrogância.
Ele genuinamente acreditava que controlava a temperatura emocional de toda a sala que entrava. Na terça seguinte, Denise descobriu o detalhe que mudou tudo. Isadora estava sentada no carro fora de um supermercado quando Denise ligou. Você precisa se sentar antes que eu explique isso, ela disse imediatamente. O pulso de Isadora disparou. O que aconteceu? A conta educacional da sua filha. Silêncio. Isadora apertou o volante com mais força. O que tem ela? Tem significativamente menos dinheiro do que deveria ter. Por um segundo, Isadora genuinamente parou de respirar. Número. Sinto muito. Isadora balançou a cabeça automaticamente, mesmo que Denise não pudesse ver. Não, Heitor nunca tocaria no fundo da faculdade de Lara. Mas mesmo dizendo as palavras, ela já sabia melhor. A voz de Denise suavizou. Nos últimos 18 meses, quase 300 mil foram retirados. Isadora encarou através do para-brisa enquanto chuva fria deslizava lentamente pelo vidro lá fora. Para onde foi? Uma pausa. Principalmente para as mesmas contas secundárias conectadas a Larissa Carvalho. Isadora cobriu a boca com a mão. Não por causa do dinheiro, porque de repente toda a desculpa restante desabou. Casos eram egoístas. Contas escondidas eram cruéis. Mas tirar dinheiro do futuro da filha para financiar outra vida com outra mulher exigia um nível de decadência moral que Isadora mal conseguia compreender. E a pior parte, Lara venerava o pai dela. Aquela noite, Heitor chegou em casa carregando o delivery do lugar italiano favorito de Isadora, sorrindo como um homem confiante que a parte mais difícil da vida dele estava quase acabada. Isadora observou ele colocar os recipientes de comida pela ilha da cozinha, enquanto falava casualmente sobre política de trabalho no centro. Você está bem? Ele perguntou eventualmente. Isadora percebeu que estava encarando ele tempo demais. Sou cansada. Heitor se aproximou, baixando a voz instintivamente. Isso tudo vai acabar logo. A frase caiu diferente agora. Não reconfortante, ameaçadora. Isadora de repente imaginou ele construindo outra vida já apartamento no centro, Larissa ao lado dele, Lara visitando a cada outro fim de semana enquanto Heitor interpretava reinvenção bem-sucedida. E tudo financiado em parte por dinheiro roubado do futuro da filha deles. Algo dentro de Isadora endureceu permanentemente então. Não raiva, resolução. Ela sorriu levemente. Ela disse, vê. 2 dias depois, a mediação começou. Heitor chegou usando um terno cinza carvão e a expressão confiante de um homem esperando papelada, não consequências. Isadora notou Larissa imediatamente pela janela da sala de conferência antes mesmo dos procedimentos começarem. Alta, polida, mais jovem que Isadora por pelo menos 10 anos, e bonita do jeito agressivamente curado de mulheres que tratavam atratividade como esporte competitivo. Larissa sentava perto do elevador, rolando o celular enquanto fingia não olhar para os escritórios de mediação, esperando. Isadora quase sentiu pena dela porque mulheres como Larissa sempre acreditavam que entravam numa história de amor em vez de ficar perto do raio de destruição de outra mulher. Heitor tocou o cotovelo de Isadora gentilmente antes de entrar na sala de conferência. Não importa o que aconteça, ele disse baixinho. Eu quero que a gente continue respeitoso pela Lara. Isadora olhou para a mão dele no braço dela. Então olhou nos olhos dele e pela primeira vez desde que descobriu a mensagem de texto, ela não sentiu absolutamente nenhum desejo de protegê-lo mais. Claro, ela disse suavemente. Então ela entrou na sala carregando evidência suficiente para arruinar a vida inteira dele. Isadora costumava imaginar que vingança sentiria explosiva. Ela imaginava gritos, humilhação pública, a satisfação de finalmente ver Heitor entrar em pânico do jeito que ele tinha feito ela entrar em pânico por meses. Em vez disso, quando o momento finalmente chegou, a sala estava quase insuportavelmente quieta. O escritório de mediação ocupava o 12º andar de um prédio de vidro com vista para o centro de Barueri, paredes bege, arte neutra, uma estação de café no canto ao lado de doces intocados que ninguém parecia emocionalmente capaz de comer. Todo o ambiente era projetado para fazer colapso emocional parecer profissional. Isadora sentou ao lado de Denise Oliveira numa ponta da mesa de conferência polida, enquanto Heitor se acomodava do outro lado com o advogado dele, Ricardo Almeida, um homem de cabelo prateado cujo relógio caro praticamente anunciava horas faturáveis toda vez que movia o pulso. No começo,
Tudo procedeu exatamente do jeito que Heitor esperava. Divisão de bens, contas de aposentadoria, agendamento de guarda para Lara. A linguagem permaneceu calma, técnica, emocionalmente esterilizada. Isadora quase admirou como o sistema legal traduzia coração partido em porcentagens e assinaturas. Heitor falou com confiança durante as discussões iniciais. Não arrogantemente, ele era mais esperto que isso, mas com a compostura controlada de alguém que acreditava que o resultado já estava garantido. A cada poucos minutos, ele olhava para Isadora com cuidado, provavelmente verificando se ela parecia sobrecarregada. Então Isadora fez questão de parecer. Ela mantinha os ombros ligeiramente tensos, respostas curtas, expressão cansada. Denise lidava com a maior parte da fala, enquanto Isadora revisava documentos quietamente na frente dela. Então a conversa mudou para divulgações financeiras, e a atmosfera mudou instantaneamente. Ricardo deslizou uma pasta para frente. Meu cliente Hind acredita que o acordo proposto reflete uma divisão justa e equitativa dos bens conjugais. Denise assentiu educadamente. Tenho certeza que sim. Isadora viu Heitor olhar para o advogado dele brevemente, confuso com o tom. Denise abriu a pasta dela devagar, deliberadamente, depois removeu várias declarações financeiras impressas e essas contas, Denise disse calmamente, não foram incluídas nas divulgações do Sr. Mendes. Heitor congelou quase imperceptivelmente. Ricardo ajustou os óculos. Desculpe. Denise deslizou outra declaração para frente e estas também não. Isadora observou o momento exato em que Heitor entendeu o que estava acontecendo. O corpo inteiro dele mudou. Não dramaticamente, Heitor era controlado demais para isso, mas o maxilar apertou ligeiramente e uma mão se curvou contra o braço da cadeira debaixo da mesa. Ricardo franziu a testa enquanto revisava os documentos. Heitor, deve haver algum mal-entendido, Heitor disse rápido. Isadora quase riu. Aquela frase de novo. Denise permaneceu perfeitamente calma. Não há mal-entendido. Rastreamos mais de R$ 1 milhão em bens não divulgados conectados a entidades financeiras secundárias. Ricardo lentamente se virou para Heitor, agora a expressão dele endurecendo. Por que estou vendo isso pela primeira vez? A compostura de Heitor rachou ligeiramente. São contas relacionadas a negócios financiadas com renda conjugal? Denise respondeu imediatamente. Silêncio. Isadora sentou completamente imóvel, enquanto a sala começava a desmoronar ao redor de Heitor, peça por peça. Pela primeira vez desde que o casamento começou a cair aos pedaços, ela entendia algo importante. Poder não era alto. Poder real era preparação. Ricardo removeu os óculos com cuidado. Heitor, você deixou de divulgar contas financeiras durante a mediação de divórcio. É mais complicado que isso. Isadora quase admirou a consistência das desculpas dele. A voz de Ricardo afiou. É realmente extremamente simples. Heitor olhou para Isadora, então finalmente entendendo que ela sabia de tudo. A traição na expressão dele teria sido risível em circunstâncias diferentes, como se ela tivesse violado confiança. Denise continuou antes que Heitor pudesse se recuperar. Também descobrimos transferências financeiras repetidas conectadas a uma pessoa chamada Larissa Carvalho. Aquele nome caiu como uma granada. Ricardo fechou os olhos brevemente. Heitor empalideceu e Isadora de repente percebeu algo fascinante. Heitor nunca esperou que consequências se tornassem reais. Em algum lugar bem dentro dele, ele genuinamente acreditava que charme e confiança continuariam carregando ele em segurança como sempre fizeram antes. Homens como Heitor confundiam consequências adiadas com imunidade permanente. Ricardo se inclinou para a frente devagar. Por favor, me diga que você não redirecionou bens conjugais para um caso. Ninguém respondeu porque nenhuma resposta existia que pudesse salvá-lo agora. A mediação pausou brevemente depois disso. Heitor seguiu Isadora para o corredor fora da sala de conferência, enquanto os advogados permaneciam dentro revisando documentos. O rosto dele parecia diferente agora, cru, frenético debaixo da fachada profissional polida que mantinha por anos. Isadora, ele disse baixinho, por favor não faça isso. A frase a chocou. Não pelo que ele disse, mas pelo que não disse. Não sinto muito. Não eu te machuquei. Só pânico por consequências. Isadora cruzou os braços com força contra o ar frio do corredor. Você já fez isso, Heitor. Você não entende como tudo ficou complicado. Ela encarou ele,
Então finalmente perguntou a pergunta que estava dentro do peito dela por dias. Você realmente tirou dinheiro do fundo da faculdade de Lara? O silêncio de Heitor respondeu primeiro. Então ele olhou para o lado. Foi temporário. Isadora se encolheu fisicamente. Temporário. Como se traição ficasse menor quando rotulada estrategicamente. Eu ia repor quando eu não sei para Larissa. Heitor esfregou as duas mãos no rosto. Não era sobre ela. Isadora riu suavemente então, mas o som não carregava calor nenhum. Esse é o problema. Ela sussurrou. Acho que você nem sabe mais sobre o que era. Por um segundo, Heitor pareceu genuinamente exausto. Mais velho, menor de algum jeito. Ela me fazia sentir. Ele parou. Isadora esperou. Importante, ele admitiu baixinho. A honestidade disso acertou mais forte que qualquer desculpa poderia. Não amor, não paixão, vaidade, 14 anos de casamento destruídos porque outra mulher o fazia se sentir bem-sucedido. Isadora olhou para ele parado ali num terno caro fora de um escritório de mediação, aterrorizado de perder dinheiro que já tentou roubar. E de repente ela sentiu algo inesperado. Não amor, não ódio, pena, porque Heitor tinha trocado tudo que importava na vida dele pela emoção temporária de se sentir admirado. E agora até aquela ilusão estava desmoronando. Quando voltaram para a sala de conferência, as negociações viraram brutais. Ricardo, agora plenamente ciente de que o cliente dele ocultou bens, mudou imediatamente para modo de controle de danos. Denise apresentou metodicamente históricos de transações, contas escondidas, transferências de consultoria e, finalmente, as retiradas do fundo educacional conectadas indiretamente a Larissa. No fim, até o mediador parecia enojado. Esse comportamento não vai refletir bem no tribunal. Ele avisou Heitor sem rodeios. Ninguém precisava de mais explicação. Juízes em São Paulo não reagiam bem à desonestidade financeira durante processos de divórcio, especialmente quando fundos de crianças estavam envolvidos. Heitor mal falou pelo resto da sessão. Enquanto isso, Isadora permaneceu calma. Não triunfante, só calma, porque em algum momento durante as últimas 2 semanas, vingança tinha evoluído quietamente para algo mais. Clareza. O casamento estava acabado muito antes de Heitor subir na cama dela, sussurrando só mais uma vez. Isadora simplesmente não tinha aceitado ainda. Agora ela tinha. Horas depois de revisões de papelada e negociações de emergência, o acordo mudou dramaticamente. Isadora reteve uma porção substancialmente maior de bens compartilhados, proteção sobre os fundos educacionais de Lara e o direito de buscar revisão financeira adicional se discrepâncias extras surgissem. Heitor assinou tudo com mãos trêmulas. A ironia quase parecia poética. No fim, ele se tornou o que foi encurralado a assinar papéis rápido. Quando Isadora saiu do prédio perto do pôr do sol, ela notou Larissa parada perto dos elevadores, exatamente onde tinha estado mais cedo naquela manhã. Só que agora ela parecia nervosa. Heitor se aproximou dela vários metros atrás de Isadora, falando urgentemente em tons baixos que Isadora não conseguia ouvir completamente. Mas ela captou o suficiente. Não aqui. Você disse que tudo estava resolvido. Eu não sabia. Isadora continuou andando porque de repente entendia outra verdade dolorosa sobre casos. A fantasia só sobrevivia enquanto alguém absorvia o dano. Lá fora, vento gelado varria o estacionamento enquanto Isadora puxava o casaco mais apertado ao redor de si. O celular vibrou na bolsa momentos depois. Uma mensagem de Heitor. Podemos conversar hoje à noite? Isadora encarou a mensagem por vários segundos. Então trancou a tela sem responder. Por 14 anos, ela construiu a vida dela em torno de entender Heitor Mendes, os humores, ambições, inseguranças, decepções dele. E agora, parada sozinha debaixo de um céu de São Paulo escurecendo, Isadora percebeu que não lhe devia mais aquele trabalho. Aquele era o verdadeiro fim do casamento. Não a papelada, não o caso. O momento em que ela parou de carregar o peso emocional que ele abandonou há muito tempo. 3 semanas depois da mediação, Heitor perdeu o emprego. Não oficialmente por causa do caso. Corporações raramente formulavam as coisas honestamente. A investigação interna focou em irregularidades financeiras ligadas a reembolsos de despesas e conflitos de interesse não divulgados envolvendo Larissa Carvalho. Isadora só soube dos detalhes porque Ricardo Almeida contatou Denise Oliveira pedindo cooperação sobre várias revisões de contas conectadas às divulgações do divórcio.
Aparentemente, a empresa de Heitor ficou muito interessada, uma vez que transações escondidas começaram a aparecer em documentos legais. Larissa pediu demissão 2 dias depois. Até lá, a maior parte do dano já tinha escapado do controle. O mundo profissional suburbano ao redor de São Paulo se movia estranhamente rápido quando o escândalo entrava na corrente sanguínea. Boatos viajavam por plataformas de trem, happy hours de escritório, vestiários de academia, galas de caridade. Isadora ouviu pedaços da história de segunda mão de vizinhos e colegas que falavam com cuidado ao redor dela, fingindo discrição enquanto reuniam detalhes quietamente. Heitor se mudou para um apartamento mobiliado perto de Osasco depois de vender o BMW. Larissa desapareceu completamente e, pela primeira vez em quase 15 anos, Isadora vivia numa casa que parecia emocionalmente silenciosa. No começo, o silêncio a assustava. Então, lentamente, quase cautelosamente, ela começou a gostar dele. Uma manhã de domingo em abril, Isadora ficou descalça na cozinha fazendo café, enquanto chuva suave batia nas janelas. Lara sentava no balcão comendo cereal e rolando o celular antes de repente olhar para cima. "Você parece diferente ultimamente", ela disse. Isadora sorriu levemente. "Diferente bom ou diferente assustador?" "Bom." Lara deu de ombros. "Mais leve, eu acho." O comentário ficou com Isadora o dia todo porque crianças notavam liberdade também. O divórcio se finalizou oficialmente no início de maio. Sem confronto dramático de tribunal, sem discursos cinematográficos, só assinaturas, confirmações legais e a sensação estranha anticlimática que acompanhava mudanças grandes de vida. Isadora saiu do fórum carregando uma pasta de couro e um cansaço tão profundo que parecia celular, 14 anos reduzidos a documentos. Ainda assim, havia alívio enterrado debaixo do luto. Não felicidade exatamente, mas alívio, como sobreviver a uma cirurgia depois de meses de dor. Aquela noite, Heitor ligou inesperadamente. Isadora considerou ignorar, então atendeu mesmo assim. "Ei", ele disse baixinho. A voz dele soava diferente, mais fina, de algum jeito despojada da confiança, sem esforço que carregava por anos. "Oi." Um longo silêncio seguiu. "Eu soube que Lara foi aceita no programa de verão da Unicamp." Ele finalmente disse. "Foi." "Isso é ótimo." Isadora se encostou no balcão da cozinha, olhando para o quintal onde o inverno finalmente tinha começado a soltar o aperto em São Paulo. "O que você quer, Heitor?" Outro silêncio. "Então, finalmente, acho que te devo um pedido de desculpas." Isadora fechou os olhos brevemente. As palavras chegaram meses atrasadas. Mas, estranhamente, ela percebeu que não precisava mais delas do jeito que uma vez achou que precisava. "Eu sei que dizer desculpa não conserta nada", Heitor continuou. "Mas preciso que você saiba que eu não estava tentando te destruir." Isadora quase respondeu imediatamente. Então parou porque de repente entendia algo importante. A maioria das pessoas nunca decide conscientemente arruinar alguém que ama. Elas simplesmente priorizam a si mesmas repetidamente até a destruição se tornar inevitável. "Você não acordou um dia querendo me machucar", Isadora disse suavemente. "Você só continuou escolhendo a si mesmo toda vez que importava." Heitor inalou tremulamente do outro lado. "Isso provavelmente é verdade." Lá fora, a água da chuva deslizava devagar pelas portas de vidro da varanda. Isadora lembrava o homem com quem se casou aos 24. Ambicioso, engraçado, inseguro debaixo do charme. Naquela época, Heitor costumava falar de sucesso como se fosse algo sagrado, esperando logo fora do alcance. Mais dinheiro, bairros melhores, oportunidades maiores. E em algum lugar ao longo do caminho, ele começou a medir valor humano através de admiração. Larissa não destruiu o casamento deles. Ela simplesmente chegou depois que Heitor já tinha se esvaziado perseguindo validação. "Eu realmente te amei", ele disse baixinho. Isadora acreditou nele. Aquela era a parte trágica. Pessoas podiam te amar profundamente e ainda te trair completamente. As duas coisas não eram mutuamente exclusivas. "Eu sei", ela respondeu. Outro longo silêncio se acomodou entre eles, mais suave dessa vez. Então Heitor falou de novo. "Quando eu subi na sua cama aquela noite", ele parou brevemente. "Parte de mim realmente queria que as coisas parecessem reais de novo, mesmo que por alguns minutos." Isadora olhou para baixo para a aliança de casamento dela, dentro de um pequeno prato de cerâmica perto da pia.
Ela tinha parado de usar meses atrás, mas nunca conseguiu jogar fora também. E a outra parte? Ela perguntou. Heitor exalou pesadamente. A outra parte estava aterrorizada. Finalmente. A verdade. Não romance, não paixão. Medo. Medo de perder dinheiro. Medo de falhar. Medo de consequências alcançarem ele de uma vez. Isadora percebeu que não se sentia mais com raiva ouvindo isso. Só cansada. Espero que você se entenda algum dia, ela disse honestamente. Heitor riu baixinho, dolorosamente. Estou começando a achar que isso pode levar o resto da minha vida. Depois que a ligação terminou, Isadora ficou sozinha na cozinha por vários minutos, ouvindo a chuva contra o telhado. Então pegou a aliança de casamento e colocou gentilmente de volta na gaveta. Não porque as memórias desapareceram, mas porque memórias não precisavam mais controlar. Ah lá! Em junho, Isadora vendeu a casa em Barueri. Manter não fazia mais sentido financeiramente nem emocionalmente. Tinha fantasmas demais ali. Discussões engolidas em silêncio, jantares solitários, anos encolhendo a si mesma para preservar a paz. Ela comprou uma casa geminada menor mais perto da represa fora de Cotia, em algum lugar mais quieto, mais simples, cheio de luz do sol em vez de performance. A primeira noite lá, Lara ajudou a desempacotar caixas enquanto música tocava suavemente pelos quartos vazios. Sem ofensa, Lara disse enquanto abria suprimentos de cozinha. Mas o papai nunca gostou realmente desse tipo de lugar. Isadora olhou ao redor da casa geminada modesta, com pisos rangentes e escada estreita. Oh, Isai! Lara sorriu levemente. É provavelmente por isso que você gosta. Isadora riu pela primeira vez no que pareciam anos, e o som surpreendeu as duas. Nos meses seguintes, a vida lentamente se reconstruiu de formas comuns. Isadora se matriculou num programa avançado de administração em saúde, que uma vez adiou porque Heitor achava impraticável. Ela começou a dormir noites inteiras de novo. Começou a ler romances, em vez de encarar telas de televisão, entorpecida ao lado de alguém emocionalmente ausente. Cura, ela descobriu, raramente chegava dramaticamente. Chegava quieta em fazer compras sozinha, sem ansiedade, em beber café em manhãs pacíficas, em perceber que você não checava mais a localização emocional de alguém antes de tomar decisões. Uma noite perto do fim do verão, Isadora estava limpando fotos e mensagens antigas do celular quando tropeçou num print que esqueceu que existia. A mensagem de texto. Ela já assinou tudo? Por um momento, a memória acertou forte de novo. A escuridão do quarto, Heitor ao lado dela, o instante exato em que o casamento dela se transformou em algo irreconhecível. Meses antes, aquela mensagem a fez ficar gelada. Agora simplesmente a deixava triste. Triste pela mulher que ainda acreditava que amor automaticamente garantia lealdade. Triste pelo homem que trocou a família por ego. Triste por quão facilmente pessoas destruíam coisas boas enquanto perseguiam ilusões temporárias. Isadora encarou o print uma última vez, então deletou permanentemente, não por perdão, e não porque Heitor merecesse absolvição, mas porque carregar dor para sempre só estendia a traição original. Alguma vingança satisfazia a raiva, a melhor vingança restaurava a liberdade. Aquela noite, Isadora sentou na pequena varanda com vista para a represa, enquanto o vento quente movia suavemente pelo escuro. Lá dentro, Lara ria de algo na televisão, segura e curando, e ainda capaz de alegria apesar de tudo. Isadora fechou os olhos brevemente, e pela primeira vez em anos, o futuro dela não parecia mais algo para sobreviver. Parecia algo esperando para começar. Se essa história mexeu com você, tire um momento para refletir sobre as pessoas em quem confiamos, os limites que ignoramos e a força que é preciso para reconstruir depois da traição. Às vezes a vingança mais profunda não é destruir a pessoa que te machucou, é se recusar a deixar que ela defina o resto da sua vida. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias emocionais e provocadoras de reflexão como esta.